Vamos tentar voltar. Uma pena, porque é o tipo de conteúdo importante da gente ter. O Instagram tá precisando melhorar um pouco isso, viu? Essas quedas. Deixa eu trazer. A gente tá falando de gases de efeito estufa, né? Eu vou trazer a mesma foto de antes. Mas olha, cara, muita gente. Agora já eram 19 online. Aqui pra mim só, né? O aplicativo não tem como sustentar isso. Pois é, Gorete, na melhor hora, assim, na hora da melhor explicação. E a única pena é o conteúdo não ficar salvo, né? A gente não consegue ter o conteúdo salvo para recorrer depois, para tirar eventuais dúvidas. Outra coisa ruim é que a gente perde também as perguntas que as pessoas tinham feito. Eu vou fazer o seguinte, como a gente perdeu a primeira parte de novo, e ela não voltou ainda, eu vou trazer o vídeo do incrível Antônio Nobre, acreditando que a gente vai conseguir ter essa primeira parte até o final agora. Eu vou trazer aqui o vídeo. As florestas nos continentes, elas existem a partir de 400 milhões de anos atrás. Tem um tempo imediatamente anterior ao surgimento dos dinossauros terrestres, né? E desde que surgiram as florestas, o papel delas na regulação do clima e tornar o clima mais amigo, né, de todas as formas de vida, é enorme. No caso da América do Sul, são 50, 60 milhões de anos. E ela enfrentou nesse período enorme quantidade de cataclismos, o que é natural, do metabolismo da Terra. E a floresta enfrentou isso com galhardia, ou seja, ela tem mecanismos inatos de amortecer, absorver o impacto de perturbações planetárias e sair numa boa. Exceto por algumas invenções do ser humano, como a motosserra, o trator com correntão, o fogo, a fumaça, a fuligem. Esse daí a floresta não conhece. A floresta amazônica não sabe lidar com fogo, porque ela entra na região onde tem o Oceano Verde, onde tem floresta ainda não perturbada, e destrói a chuva lá. Aí destrói a chuva durante a época seca, o fogo entra no chão da floresta, queima as raízes superficiais, mata as árvores grandes. Aí agora nós estamos diante do aquecimento global, que é um cataclismo moderno. É o primeiro da história registrada na geologia do planeta que tem uma espécie responsável por esse cataclismo, que é o ser humano, né? E esse cataclismo já está afetando todo o planeta, está afetando o clima em todos os lugares. E tudo isso junto resulta num clima inóspito. Existem várias regiões do planeta que já tiveram floresta, que foram desmatadas e viraram desertos. E os desertos é a condição original antes de serem inventadas as florestas. Então, essa biodiversidade amazônica, que eu chamo de biodiversidade funcional, ela é um maquinismo gigantesco, incompreensível para nós. Porque cada plantinha, cada folha lá é um parque industrial completo, miniaturizado e automático. A natureza nos dotou de uma riqueza incompreensível e a gente transforma ela em gás. E depois planta pasto ali e pata de boi, pra gente comer carne. Essa é a realidade da floresta amazônica. 2.000 árvores por minuto é o que desmatam na Amazônia nos últimos 40 anos, em média. É esse o tamanho do estrago que está sendo feito na Amazônia em nosso nome. Então o que tem que fazer? Esforço de guerra. Esforço de guerra é zero desmatamento ontem e imediatamente começar a plantar não milhões, bilhões de árvores. Então eu estou propondo um esforço de guerra, não é guerra contra pessoas, é guerra contra a ignorância. Botei o vídeo de novo, já que a gente perdeu esse conteúdo também, que é importante. Então, trazendo Marina de volta aí, para ela concluir o raciocínio dela e a gente tentar prosseguir. Marina, você estava falando do aquecimento global. Vamos tentar, né? Você estava falando do aquecimento global. Aliás, antes de você chegar, muita gente falando assim, pô, na melhor explicação, cara.
mais uma vez, né? Prossiga aí com seu raciocínio, com a sua explicação que estava tão importante. Bom, nessa aqui o pessoal conseguiu ver o vídeo do Antônio Nobre? Sim, acho que sim. Todo mundo conseguiu ver ou rever, alguns já, mas com certeza conseguiram. Ele estava falando, né, da relação da floresta amazônica com a mudança climática, e é uma relação que a gente pode aplicar também para a Mata Atlântica, e florestas tropicais no geral, porque elas são florestas, como você contou da sua história, né, de árvores grandes, e quando você olha para uma árvore, você pensa na matéria dela, né, no tamanho dela, aquilo tudo é carbono estocado. A massa dela é carbono. Por isso que é uma relação tão de causa e efeito, de tanto de ameaça de aumentar a mudança climática, quanto de possibilidade de diminuir a mudança climática, que está nas florestas, né? E no Brasil, principalmente, assim, é uma especificidade aqui que é bom a gente trazer. A maioria dos países do mundo, né, a maior parte das emissões do país vem do setor de energia, da queima de combustível fóssil, para transporte, para energia, de usina de carvão, enfim. Tem vários sistemas de geração de energia que emitem bastante gases do efeito estufa. No Brasil, a gente tem uma matriz energética relativamente limpa, né? A maior parte dela é em hidrelétrica, tem uma parcela eólica aí relevante, a gente tem biocombustíveis, etanol, que o próprio crescimento da planta acaba neutralizando a sua queima. Mas a gente é ainda assim o sexto maior país no mundo, o sexto país no mundo que mais emite gases de efeito estufa. E isso vem da categoria de mudança no uso da terra, que é justamente, entra aí, né, o desmatamento, principalmente. No Brasil, sim, intimamente ligados, não tem como pensar em um. De volta. Que Tá me loucura, hein? ouvindo? Tô te ouvindo. Certo. Bom, vamos ver se, se dá para conseguir fazer uma linha de pensamento aqui. Então, no Brasil, né, a gente tem como principal causa e fonte das nossas emissões, e é uma grande pegada, a sexta maior do mundo, é o desmatamento, né, principalmente. Mas a gente também tem aqui uma grande possibilidade de reverter esse processo com a restauração florestal. A gente tem um código florestal que, apesar de ter cedido em alguns pontos, ter retrocedido na luta ambiental em alguns pontos, ele criou mecanismos de proteção a florestas na área rural, que é onde está principalmente, né, o desmatamento, que permitem, por exemplo, que permitem não, que exigem que uma área da propriedade seja preservada com vegetação nativa. E só com essa área, que pela lei atualmente deveria estar preservada ou em processo de restauração, a gente já cumpriria a nossa meta prometida no Acordo de Paris de restauração florestal, né? O Brasil é signatário do Acordo de Paris, do Protocolo de Quioto e de vários compromissos mundiais de enfrentamento da crise climática. Então a gente tem espaço, tem essa oportunidade de fazer isso, tem interesse, isso gera benefícios não só nesse contexto de mudança climática, mas gera benefício
ali para o produtor rural, porque aumenta a água na propriedade dele, benefícios para a cidade em que está inserida, climáticos, de chuva, benefícios sociais, gera emprego verde. A gente trabalha em diversas cidades pequenas que tem pessoas que estão trabalhando, equipes inteiras fixas trabalhando apenas com restauração florestal. Então, tem muito potencial para isso também, né? Eu estou mudando aqui várias imagens, inclusive da Serra da Mantiqueira, né, que é onde vocês trabalham. E aqui tem o plantio de vocês, a Serra da Mantiqueira, bioma da Mata Atlântica, como você explicou tão bem agora. E que é uma eu tinha, você pode me corrigir aí, com números exatos e detalhes maiores do que o que eu vou dizer aqui, né? Mas assim, eu tinha visto que inclusive a Mata Atlântica a gente está ali perto dos 12% apenas de Mata Atlântica nativa. É. Então ela está ameaçadíssima, assim, é um bioma que está e que aumentou o desmatamento agora, né, durante a quarentena, não é, Marina? A Mata Atlântica ela é o bioma mais degradado do país, né? Seu processo de degradação é o mais antigo, começou desde a chegada dos europeus na América aqui. E é onde vive 70% da população, onde está 70% do PIB brasileiro, e isso não é coincidência dela ser também o bioma mais degradado, né? Onde está a maior parte das cidades, das indústrias, é, de todo o setor econômico, assim, que acaba, desmatou já e ainda aumenta a pressão por desmatamento até hoje, né? Mas a Mata Atlântica tem esse dado. Alguns estudos mais recentes talvez aumentem um pouco esse número do remanescente, mas é muito fragmentada a Mata Atlântica. Então, mesmo que esse número seja um pouco maior do que 12%, ainda são fragmentos que não se conectam. A fauna não consegue transitar de um lado para o outro, não tem diversidade biológica ali acontecendo, enfim, aí toda uma questão técnica que, que um fragmento de floresta ele pode estar lá, é uma coisa boa, mas ele pequenininho assim, espalhado, ele acaba sendo muito frágil, né? O desmatamento na Mata Atlântica, ele vinha caindo nos anos passados. E aí, agora o último relatório que saiu da SOS Mata Atlântica com o INPE, o Atlas da Mata Atlântica, apontou um aumento de 30% do desmatamento no bioma, principalmente no estado de Minas Gerais e da Bahia, né? Então é um bioma que já está muito em risco, né? Tem um histórico de degradação fortíssimo. Tem alguém aqui comentando sobre o Cerrado. O Cerrado também é um bioma muito em risco hoje, né? A gente fala muito tem uma ligação até visual com a floresta, né? Uma coisa que chama, assim. Mas o Cerrado também é importantíssimo para a sobrevivência de todas as atividades humanas e do mundo, assim, né? Ele é berço de vários rios, bacias hidrográficas importantíssimas para o Brasil. A questão, assim, né? Todos os biomas e ambientes naturais, eles têm a sua biodiversidade própria, eles têm características importantes para a vida humana, serviços ambientais, sem eles a gente não conseguiria suprir, ou se a gente fosse tentar suprir, seriam caríssimos, exigiriam muita energia, muita tecnologia, muito dinheiro para repor, como, por exemplo, a geração de chuva, né? E todos eles precisam ter um olhar de sustentabilidade, né? Esse olhar de que a geração atual que está usufruindo ali daquele bem não acabe com aquele bem para gerações futuras. E no nosso caso do aquecimento global que está num nível tão rápido, para a geração atual mesmo, né? Que a gente vai sentir nessa geração. Perfeita explicação. Só para dizer assim, esses vídeos todos são do projeto de vocês, do programa Carbon Free, da Iniciativa Verde, a Serra da Mantiqueira. A gente viu ali alguns espaços já restaurados, outros em restauração e outros de mata nativa.
E é realmente assustador, assim, respondendo um pouco a Andressa, a gente acabou. Primeiro de tudo é assim, ao mesmo tempo que a quarentena está fazendo a poluição do ar é, ter uma redução considerável, o número do desmatamento ilegal no Brasil aumentou consideravelmente em todos os biomas, tanto na Mata Atlântica quanto no Cerrado, quanto na Amazônia. A Amazônia é assustador mesmo a situação. Quando você pensa que, por exemplo, em 2019, 99% do desmatamento que teve na Amazônia foi ilegal. Ou seja, todo o desmatamento da Amazônia no ano de 2019 foi ilegal, né? Eu separei aqui imagens de um gráfico que aqui não dá para a gente ler. A gente tem um número aqui em 2017 que já estava alto, teve uma redução, aliás, em 2016, uma redução drástica em 2017. A gente teve 2018 um pouco maior, depois baixou um pouquinho assim em 2019, ou seja, 2019 foi um pouco menos de 2018, mas 2020, isso aí é o primeiro trimestre, tá? A gente já está num pico. A gente não desmatou nos últimos 5 anos como está desmatando agora, num momento de quarentena, né? Falando do Cerrado, atendendo um pouco a Andressa, assim, o Cerrado é, até onde eu sei, o bioma mais ameaçado de extinção. É a maior savana do mundo e essa semana a gente teve um aumento, foram 1.000 hectares em poucos dias de desmatamento no Cerrado, na região de Cavalcante, que inclusive pertence boa parte ao Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. É assustador. Eu estou com uma série para fazer lá, é uma série chamada Sustentável Leveza do Ser, que fala justamente sobre o que é a sustentabilidade a partir do próprio indivíduo, né? Da maneira dele coexistir. E a gente trabalha com 54 entrevistados lá, que se relacionam com a natureza de maneira distinta. E observar essa dor aqui de perto dos calungas e dos nativos ali que trabalham justamente numa manutenção, até porque a história da Chapada dos Veadeiros ela é muito forte nesse sentido de renascimento, porque a Chapada era um lugar de garimpo e ela foi transformada em ecoturismo, né? Em turismo sustentável. Então, e muitos desses garimpeiros do passado e garimpeiras do passado se transformaram em guias ao longo do tempo. E hoje eles estão vendo assim o agronegócio e o desmatamento ilegal partindo justamente como uma ação de revolta mesmo por conta de ampliação do parque. São queimadas criminosas, são desmatamentos ilegais. Eu já fico pensando como vai ser quando a gente chegar no nosso momento, que é sempre o mais crítico todos os anos, que é o auge da seca no Cerrado brasileiro, que é onde eles fingem que a queimada ela é por conta da seca. Então, enfim, não vou me alongar tanto aqui porque, claro, a gente tem que pontuar o desmatamento no Cerrado, mas a gente está aqui hoje com a Iniciativa Verde, que faz um trabalho, inclusive, fantástico para poder justamente tentar compensar esses carbonos, né? A gente vai ter que fazer o trabalho pelos outros e a nossa parte é importantíssima, porque as unidades de conservação elas estão exauridas. Então eles precisam da nossa conscientização e da nossa ajuda para que eles possam realizar o trabalho. Já não é mais mesmo a mesma forma de 15 anos atrás. Então, só respondendo brevemente assim, a Andressa, e não sei se você quer ponderar com alguma coisa também. Você estava falando da questão do aumento do desmatamento durante a pandemia, né? E até uma coisa, assim, curiosa, no mínimo, é que as previsões, as estimativas, é de que o Brasil, passando essa pandemia, ele aumente as suas emissões, ao contrário do resto do mundo, que por ter ficado em isolamento e diminuído a atividade industrial, o uso de energia, deslocamento, viagens aéreas, todas essas fontes de emissão, o Brasil vai contra essa corrente justamente por causa do desmatamento, porque os desmatadores não têm quarentena, não têm pandemia, não têm respeito a isso.
e continua em aumento, né? Então, o SEG, que é o Sistema de Estimativas de Emissão de Gases, do Observatório do Clima, ele já está estimando que esse ano a gente tem um aumento de 10 a 20% das emissões brasileiras em relação ao último ano medido, que foi 2018. Meu Deus. Então, o desmatamento é uma questão urgente para o Brasil lidar no enfrentamento da crise climática. E, como você bem pontuou, ele é quase 100% ilegal, assim. O combate é a uma atividade ilegal, criminosa, organizada, e que precisa ser muito, muito firme mesmo. Porque não é pelo interesse, da produção agrícola. A gente tem muita terra que pode ser melhor aproveitada para a produção agrícola. São Paulo é um estado que aumentou a sua produção, sua produtividade, né? Sem precisar desmatar. Isso é possível, a ciência já deu a resposta. Tem muitos produtores fazendo isso, interessados nisso. Então a gente percebe que o desmatamento, e principalmente na Amazônia, que é a fronteira atualmente, né? Ele é uma atividade legal mesmo, ele é grilagem de terra, ele é para ocupar aquela terra para depois vender, é tudo interesse apenas para gerar dinheiro de maneira ilegal. E agora a gente tem ainda a PL 2633, né? Que tá vindo com força aí, com eles querendo. Ai, cara, não vamos falar disso não, porque assim, se for para entrar no contexto político, mas assim, muito bem pontuado que você trouxe, até porque assim, a gente estava trazendo, perdemos essas imagens, mas tem uma imagem aqui de poluição, 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 fábricas e fábricas. E a gente está tendo uma, uma redução, uma melhora na poluição do ar significativa, mas mesmo assim, mesmo lembrando que 7 milhões de pessoas no mundo todo morrem por consequência da poluição do ar, as emissões de carbono são mais críticas ainda que a poluição do ar. Então, o que você falou é muito importante. Assim, a gente está vivendo uma quarentena aqui, eles não só estão. Você falou, o desmatamento não para por conta da quarentena, pelo contrário, eles aproveitam o momento para desmatar mais, né? Fico imaginando o que acontece nesses bastidores, porque é uma corrupção monstruosa que tem. E, e é isso, como você falou, as emissões, que é o lado crítico, por incrível que pareça, vou repetir, apesar de 7 milhões de pessoas morrerem mundialmente, as emissões são mais nocivas do que a poluição do ar. Então, assim, a gente vai ter, como você disse, um ano mais, possivelmente mais complicado do que os anteriores, né? Lembrando que no caso da Amazônia, até o ano de a década de 1970, a gente teve 1% da Amazônia desmatada. E de 1970 até hoje, a gente passou dos 25%, estamos quase em 30% nela completa. Ou seja, a gente em 40 anos a gente conseguiu desmatar um quarto da Amazônia. É. Até a E experiência que muito você da Mata contou no, Atlântica, né? é, até a Fala. experiência que você contou no começo da primeira live, não sei nem se a gente vai conseguir Não, recuperar. essa Mas não essa salva. a experiência que você teve de ter visto a floresta amazônica e depois voltar Putz, para aquele lugar e ela já não estar mais lá, eu fiz uma viagem também de São Paulo até perto de Cuiabá de carro e na minha experiência, né, na minha fase na geração, o Mato Grosso para mim já era essa imagem de soja, assim, eu não tinha esse imaginário na minha cabeça de Amazônia. Para mim, a Amazônia era lá para o norte mesmo. Então a gente vê que num curto período de tempo, menos de uma geração, né, que nos divide aí, isso já mudou completamente, assim. Então foi realmente muito devastador, né? é devastador. A gente vai tocar nesse ponto daqui a pouco de novo, inevitavelmente. Eu trouxe um gráfico aí que você pode explicar melhor. É um gráfico referente à Mata Atlântica, porque é o bioma que a gente precisa, inclusive, focar aqui por conta do trabalho que vocês fazem e por conta dessa também. A gente está perto, né? Se a gente perigar, a gente perde a Mata Atlântica, pelo menos a É. nativa. Esse é o gráfico do Atlas da Mata Atlântica que eu comentei, que é feito pela SOS Mata Atlântica e pelo INPE. Ele começa, não vou lembrar o ano exatamente, mas 1989,
1990, por aí, assim. Aí e ele vai fazendo em séries em duplas de anos, né? E foi esse último que saiu que a gente descobriu que o desmatamento aumentou na Mata Atlântica, né? E você vê que ele vai diminuindo, né, nesse gráfico, mas o desmatamento começou antes dele ser medido por este gráfico, né? Então, antes disso já tinha havido muita perda, assim. A Mata Atlântica, originalmente, ela passa, né, por 17 estados no Brasil, assim, é do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte. Ela era enorme, assim. E hoje acaba restrita a esses pequenos trechos, fragmentos, assim. E ela é muito importante, né? Aqui a gente trazendo o trabalho da Iniciativa Verde na Serra da Mantiqueira, na produção de água e num conceito que a gente fala muito, né, dentro de mudança climática, que é segurança hídrica. A gente vai ter com as mudanças climáticas mais chuvas, chuvas mais intensas e mais secas e secas mais intensas, né? A frequência desses eventos extremos vai ser maior. Com isso, a gente vai ter tanto passar por crise hídrica, por exemplo, que o Sudeste passou uma gravíssima no ano de 2015, 2014, 2015, tanto quanto enchente nas cidades. A gente viu também aqui no Sudeste essas chuvas com derramamento, pessoas que morreram, né, nas enchentes, uma perda assim para a cidade enorme. E as florestas são aliadas no combate, na mitigação, né, na adaptação a esses efeitos. Tanto para proteção dos mananciais, e aí por isso que a gente vai plantar lá na Serra da Mantiqueira. A Serra da Mantiqueira, ela tem muitos mananciais, é o berço de rios importantes que abastecem o sistema Cantareira, que leva água para 7 milhões de pessoas na região metropolitana de São Paulo, região aqui. Ela também está ligada ao abastecimento da elétrica de Furnas, então ligada à energia, enfim, é uma serra muito importante de geração de água. E a restauração, né, florestal ali consegue regular essa entrada de água, a chuva que cai ali, ela consegue ficar no solo e também protege para que as nascentes tenham mais água e água mais limpa, né? Também a gente não gaste tanto dinheiro tendo que tratar a água, né? Então a gente sempre escolhe o lugar para fazer restauração que una vários desses interesses ambientais e sociais, né? Vários desses benefícios. Entrando mais fundo no trabalho de vocês, assim, da Carbon Free, o programa de vocês, né? Acho que vale até você explicar um pouco melhor. Você está me ouvindo, Marina? A Marina travou. Vamos tentar aqui. Pronto, ótimo. Vamos trazer a Marina de novo. A gente estava vendo. Esse aí é um curso de Rio, inclusive, que também é um vídeo deles. Deixa eu trazer a Marina de volta. Travou, mas voltou, né? Eu acho que para todo mundo voltou. Eu estou vendo aqui que pessoas estão falando que plantaram um IP amarelo, que através de vocês, assim, eu não sei como, enfim, não entendo muito bem o que está escrito aqui, mas estou vendo que tem gente aqui que está relembrando, assim, que possivelmente já teve contato com o projeto de vocês, que realmente 14 anos é um tempo. E é um projeto muito expressivo, muito conhecido mesmo no Brasil. Mas eu te falo o seguinte, assim, para a gente falar mais do crédito de carbono, a ação de vocês ela é voluntária, certo? Isso. Explica tecnicamente como é, como é que funciona a compensação de vocês. Então, ela se diferencia do mercado de carbono, né? O mercado de carbono ele tem os seus mecanismos próprios, uma série de regras, assim, é um mercado internacional. Mas o Carbon Free ele é um projeto voluntário por alguns motivos, né? Dentro do mercado de carbono, o preço da tonelada de carbono, ele não banca o trabalho da restauração florestal. Que restaurar uma área degradada, que é onde a iniciativa vai, né? É um processo caro, porque além da questão material, né, da implantação da floresta ali, eu vi até umas pessoas comentando se a gente faz evento de plantio, se a pessoa
que financia, que faz o seu programa Carbon Free, se ela pode ir plantar? Normalmente não, porque a gente está trabalhando com um plantio que segue uma série de regras técnicas, né? A gente quer que essa floresta se regenere. Não é só plantar uma árvore para ela crescer ali. A gente quer a volta de todas as funções ecossistêmicas daquela floresta, né? A volta de insetos e polinizadores e animais e a volta da água, enfim, tudo isso que são benefícios e funções ecossistêmicas de uma floresta. Então, o Programa Carbon Free, como ele foi criado já com esse intuito de fazer a compensação pela restauração florestal, a opção foi fazer um programa voluntário com diretrizes próprias e com um valor próprio que bancasse esse trabalho da restauração e da manutenção daquela área, do acompanhamento, monitoramento, por no mínimo 3 anos, para garantir que essa floresta vai conseguir caminhar, vai conseguir se desenvolver. A gente já continua acompanhando todas as florestas, todos os plantios desde o começo da iniciativa, mas várias já engataram assim, e já conseguem seguir sozinhas, né? Então, por isso que o programa Carbon Free ele é voluntário, né? A gente tem também se reinventado, né? Pensado em em combinar mecanismos e financiamento, tudo pensando para diminuir o custo e aumentar a nossa área, o impacto positivo, conseguir restaurar mais florestas e fazer uma coisa também sustentável financeiramente, né? Lembrando que, tecnicamente, né, Marina, formar uma floresta, plantar, não é uma coisa simples, né? Você tem que, parece que é aquela coisa alinhada que você coloca as árvores no solo, mas não é. Existe toda uma técnica, uma espécie do lado de outra também é uma coisa importante. Então, é muito importante. Eu já vi gente falando, cara, mas por esse preço da compensação de carbono que eu vejo aqui, pessoas que eu indico às vezes falam isso, isso aí eu prefiro botar uma árvore no solo. É muito diferente. Ou na rua, ou na terra que você encontra. Você tem que ter uma técnica para que aquele carbono seja compensado, aquilo ali, as árvores cresçam, não é? Então eu tenho um profundo respeito por trabalhos como o que vocês fazem, né? Vocês da Iniciativa Verde, todos que trabalham com compensação de carbono de maneira geral, voluntário ou dentro do crédito de carbono, né? Não importa, e que usam essa técnica, que pegam esse recurso e fazem uma manutenção e preparam um inventário, e isso acaba gerando também uma nova educação. E é bom a gente começar a se habituar e começar a fazer essa transformação na nossa vida pessoal, porque enquanto a gente tem tempo ainda. Porque a nossa situação é drástica, gente. Há 12 anos atrás, eu estava visitando a Amazônia, estava pior ou igual como hoje. Assim, aliás, eu acho assim, o momento que a gente está agora, ele é difícil até dizer. Assim, eu não sei que palavra eu uso, que eu fico querendo dizer uma coisa que eu não devo dizer. Mas é bom a gente acelerar. A gente ajudar as unidades de conservação, a gente começar a calcular a nossa pegada hídrica, a nossa pegada de carbono e começar a se inclinar, sim, a destinar um recurso nosso para compensar esses impactos. E é gratificante quando você faz uma primeira vez, você não para de fazer de novo. Eu estendo isso aqui para todos. Se alguém tiver uma pergunta para fazer para a Marina, que seja mais específica, para entender o que deve fazer para poder compensar as suas próprias emissões, faça a pergunta aí, porque pode ser que eu aqui, dentro de mais da coisa, possa esquecer. Tá? Vou até marcar a Manu aqui, que colocou Iniciativa Verde aí, o site de vocês. Manu, inclusive, que eu já doei árvore para Manu. O Juninho está comentando aí que agradece todos os dias por ter aberto esses olhos para ele. Fico muito feliz, assim. Na verdade, nem acho que fui eu, não. Acho que eu sou um instrumento aqui. É o mundo, é o cosmos, é o universo que acaba fazendo isso, cara. Ele é um cara muito especial, Juninho. Mas, falando um pouco do crédito de carbono e aprofundando a coisa antes de entrar na calculadora de carbono de vocês, eu queria só lembrar que, assim, porque eu preciso fazer uma pergunta, que assim, quais são os riscos e oportunidades do crédito de carbono, né?
Eu pergunto isso porque. Deixa eu ver se eu acho aqui o link que eu tinha trazido hoje. Que é assim, a ONU, há pouco tempo atrás, quando eles fizeram a conferência em Paris, né, eles, eles os signatários do acordo, né, aprovaram várias regras de aplicação do Pacto Climático, né, exceto esse tema do mercado do crédito de carbono. Por quê? Porque simplesmente se ele cresce apenas como um mercado sem educação, assim, para a sociedade, a pessoa continua desmatando porque ela acha que ela pode compensar, né? Então, assim, é importante que a pessoa entenda também que ela tem que emitir o mínimo possível. Isso é uma coisa que, quando você começa a compensar através, inclusive, do trabalho de vocês, da iniciativa verde, etc., acaba gerando uma educação, porque quando você começa a compensar, você vê o quanto que você vai gastar. Então, para você gastar menos ali, você tem que emitir um pouco menos. Então, isso acaba te educando de uma maneira melhor. Mas quais são os riscos e oportunidades assim do mercado de carbono? Isso é uma questão mesmo, assim, existe esse medo de que um mercado de carbono, uma vez estabelecido, né, ele tire a responsabilidade de diminuir as emissões. E assim, a questão fisiológica da coisa, da mudança climática, é que a gente está queimando um carbono que estava estocado na forma de petróleo, por exemplo, né? Ou na forma de uma floresta que foi desmatada, queimada. A gente está colocando mais gases do efeito estufa na atmosfera do que havia antes no ciclo natural. Então, é, o ciclo natural ele não tá conseguindo absorver esse carbono, porque esse carbono e esses outros gases de efeito estufa, porque a gente está colocando a mais, né? Então a gente tem uma conta negativa para lidar. Então, o Acordo de Paris, o IPCC, que é o conjunto, o painel intergovernamental, né, de mudanças climáticas, reúne milhares de pesquisas científicas, centenas de pesquisadores, cientistas renomados. Ele indica que a gente precisa caminhar para uma neutralidade zero em 2050, né? Seria chegar em 2050 sem emitir mais carbono do que a gente absorve, né? Então, existe esse medo, esse risco, né? Existem os riscos também no mercado de carbono da atividade dessa compensação, alguns mecanismos que são difíceis de medir, é tudo uma coisa que ainda está sendo estudada, né? Mas a oportunidade, como você falou, é uma ferramenta, um instrumento, primeiro, de educação, para você saber qual é a sua pegada, onde você pode diminuir, e de mitigar o que você não consegue cortar, né? Então, o primeiro passo é sempre reduzir, mas não conseguindo reduzir, aí então entra a compensação. E no caso do Carbon Free, a compensação ela é uma oportunidade de financiar a restauração florestal, né? Esse é o principal objetivo da Iniciativa Verde, e a gente consegue levar recurso para restaurar florestas através da compensação de carbono, de pessoas, empresas que estão preocupadas com a sua pegada, e financiam esse projeto que, de outra maneira, teria dificuldade de ser financiado, né? Agora uma pergunta prática, assim, pensando que todo mundo está aqui, algumas pessoas devem estar pensando isso, que é assim, tipo, tá, eu quero começar a compensar os meus carbonos. O que eu devo fazer? Ela não sabe Então, nada, nunca entrou. Aí, assim, está sabendo aqui que tem a Iniciativa Verde, tem ali o link da Manu. E eu aí? vi até que ela mandou uma pergunta, né? Como a gente pode diminuir na vida, né? No dia a dia, o que que a gente já pode fazer para diminuir essa pegada? No site da Iniciativa Verde tem lá a calculadora de carbono, que a gente fez uma versão bem simplificada, pensando na vida pessoal mesmo. Então, você pode colocar ali. A gente vai analisar, né? Por exemplo, a sua conta de gás, quanto você gasta de gás. Pode ser em dinheiro, pode ser o botijão que você compra, sua conta de luz.
o número de viagens que você faz, o seu deslocamento, né? Como você vai para o trabalho? Você vai de carro, você vai de transporte público, a pé, enfim. Como você se locomove. E a gente montou essa calculadorazinha, você vai lá colocando o seu hábito de vida, como é a sua vida, quantas pessoas moram na sua casa. Tudo isso a gente usa uma base de dados, né, para ver os fatores de emissão desses gases e a gente transforma isso em carbono equivalente. Quanto seria então de carbono e quanto seria necessário numa área de floresta para absorver esse carbono. Então, você que está interessado nisso, é só entrar no site da Iniciativa Verde, colocar lá os seus dados da calculadora, a gente já vai te dar o resultado e também já dá o número de árvores que seriam necessários para compensar, e você já pode fazer a compensação direto pelo site. E medidas que você pode fazer na sua vida pessoal para diminuir essa pegada? Quando as pessoas que fazem a calculadora vão perceber que a maior fonte de emissão é no transporte, né? No deslocamento e principalmente em viagem aérea. Quem tem que fazer viagem aérea acaba tendo uma pegada maior do que a média, assim, porque é principalmente na vida pessoal, é onde está a maior fonte de emissão. Então, se você puder diminuir viagem aérea já é um passo. Diminuir o consumo de carne vermelha, diminuir o deslocamento com combustível fóssil, né? Então, você priorizar se deslocar a pé, de bicicleta, deslocamento ativo, transporte público, são maneiras de você diminuir a sua pegada de carbono na vida pessoal. Mais um detalhe, assim, que é bem prático pra gente. Por exemplo, você tem um carro flex. Cara, não vai abastecer com gasolina. A gasolina é muito mais poluente do que o etanol. Então, por exemplo, nas produções audiovisuais a gente cortou. A gente trabalha também muito com gerador, porque às vezes você filma uma noturna e aí você precisa puxar energia de algum lugar. Então, tem que ser um gerador por causa dos refletores super fortes. Aí a gente tem que compensar, porque são sempre a diesel. Mas combustíveis de frota, tudo etanol. Então já comece a fazer isso, etanol. Outra coisa, lâmpada na tua casa. Se for possível, usa LED. Hoje em dia tem LED amarela. Um pouquinho mais difícil de achar que a branca. É porque eu falo amarela porque eu detesto a branca. Eu acho ela pouco confortável para o meu olho. Então eu gosto daquela luz mais baixinha, mas utilize luz de LED, né? E por aí vai. Se você tiver condições de colocar na tua casa uma placa solar, é outra coisa que ajuda demais. E eu estava vendo a Manu falando aqui, eu estou aqui fuçando, eu acho que fuçar é a alma do negócio mesmo. Você vai descobrindo coisas que se aplicam à tua vida. A revisão importante de fazer é começar a olhar para os teus consumos. Começar a olhar para o que você emite, né? O que você está fazendo de errado. Muitas calculadoras de carbono, eu já não me lembro bem se a de vocês fazem isso também, você pode dizer agora, faz o cálculo de resíduos sólidos também, o lixo, né? Então, assim, A nossa não inclui esse cálculo. porque ele é mais difícil, ele é mais complexo mesmo. Eu conheço mais É, as de fora do país, tipo a da atmosfera e etc. Isso é outra coisa interessante para a gente, para começar a tratar, até porque o lixo é um problema sério nosso. Nós temos uma relação muito mal resolvida com os nossos dejetos como seres humanos, né? Então, essa é outra coisa que a gente tem que começar a fazer. Lixo, gente, é dinheiro. Lixo é dinheiro. E daqui a pouco a gente já vai estar começando a trabalhar com. Vai estar surgindo propostas assim inovadoras de energia sendo produzida através do lixo, principalmente o reciclado. Então, assim, o que importa é a gente começar a ter uma mudança de hábito diferente. E a é. compensação de carbono virar um hábito. Para mim, é um hábito já. Eu não mudo isso. Não vou deixar de Questionar, né? trabalhar. Então, Questionar é muito assim, importante. Essa cadeia de consumo, por exemplo, né? Uma pegada de carbono meio invisível é bem difícil de calcular, por isso até ela não está inclusa na nossa calculadora. Mas se você consome um alimento que foi trazido de longe, a sua dieta principal, você está comendo uma fruta importada, ou produzida longe de você, isso, para essa comida chegar até a sua casa, ela foi transportada. Então, ela tem uma pegada de carbono até chegar em você. Então, consumir localmente também é um jeito de você diminuir sua pegada.
porque você vai tirando essas etapas de transporte, né? Das coisas que estão longe, e a gente vai repensando realmente toda a vida, assim. A questão do lixo em casa também, assim, né? Quem puder fazer uma compostagem. Aqui a gente pensa, acho que já teve um bom trabalho de educação ambiental com a questão dos recicláveis, né? Não estamos no estágio ideal, mas eu acho que está um pouco aí na consciência coletiva. Mas o lixo orgânico é um grande problema ainda, né? E é um que é fácil de solucionar. A gente tem as ferramentas Fácil. aí na ponta da mão, assim. Então, É, repensar tudo, assim, começar a pensar que a gente que a gente tem esse impacto no planeta, né? E ele pode ser negativo ou ele pode ser positivo. Hoje a gente tem informação e a gente é capaz de fazer essa escolha, né? conselhos que eu dou como pessoa física aqui falando. Se você tiver alguma dúvida calculando também ali através da calculadora de carbono da Iniciativa Verde, bota para mais. Eu chuto sempre para mais. Até porque não tem como a gente neutralizar, e eu já causei um impacto na minha vida ali, na minha adolescência, até eu chegar onde eu cheguei e compensar pela primeira vez, que já foi. É um impacto negativo. Então, assim, não lembro quantas viagens eu fiz, mas eu acho que foram duas. Eu boto lá as duas. São 15 quilômetros por dia que eu ando de carro. Eu acabo, né, se eu tenho uma dúvida, é 15 ou 20, eu já boto 20 logo. E é lógico que se depois que chegar o valor, assim, você não conseguir compensar tudo que você calculou, um objetivo é você ser o mais sustentável possível, o mais ecologicamente correto possível. Então, assim, compensa um pouco menos. Ótimo, se você não conseguiu ali compensar 100% do que você estimou, 70% é o que você consegue, ótimo, maravilhoso, mas compense. Comece a fazer, a ter esse hábito. E vai nessa de aprendiz de feiticeiro mesmo, de como que você vai descobrindo que um combustível é poluente, assim, falando bem pro iniciante mesmo assim. Cara, bota numa lista, o que você consome na vida? O teu carro é combustível, né? Qual que é o mais poluente? Uma pesquisa no Google você já consegue perceber rapidamente que o etanol é drástica a diferença. O etanol é um impacto muito reduzido, cara. Então, carro hoje em dia é etanol. Outra coisa, como que eu descobri? Quando eu comecei a separar o lixo da minha casa, eu não sabia. Eu entrei no Google, pesquisei assim, quando é que tinha coleta. Eu vi que no meu bairro tinha terças e quintas. Eu peguei terças e quintas e falei, cara, todas as terças e quintas eu vou colocar o meu lixo reciclado para fora da casa. E por aí vai. E isso é uma busca que a gente tem que fazer. Essa educação que a gente não teve, a gente tem que começar a criar para a gente mesmo. E começar. A gente não fala de seguidores o tempo inteiro, não fala do que você busca, do que tipo de informação que você quer trazer para dentro de você. Existem vários portais também que ensinam sobre isso. Vários. Né? Eu conheci a minha composteira que eu tenho em casa, a UMI, através da Morada da Floresta. Porque o conteúdo que eles trazem é relevante. Eu tenho a minha em casa, embora eu moro num jardim grande, eu poderia até fazer um buraco, botar ali, colocar uma folha em cima. Funcionaria quase que do mesmo jeito. Então, assim, busca de informações sobre o conteúdo que é importante, que vai gerar essa educação na gente. E cada dia vem uma coisa nova, né? É, Marina, eu queria te propor uma coisa. Pelo menos a gente teve 47 minutos aqui. E para não correr o risco de perder, eu ia sugerir para você e para todo mundo que está aqui para a gente encerrar, salvar essa primeira parte e a gente vir com uma segunda parte. A gente não sabe quanto tempo vai demorar, mas eu acho que é prudente da nossa parte fazer isso. O que você acha? certo. Eu queria só pontuar uma coisa que você comentou sobre a compensação, se não for possível, né? A gente entende que não é uma possibilidade para todo mundo. Apesar de ser mais barato do que as pessoas imaginam, assim, acho que às vezes as pessoas têm uma ideia de que a compensação vai ser muito cara, e mesmo quando ela está bancando um processo caro, que é a restauração florestal, ela é mais acessível do que as pessoas imaginam. Mas se a pessoa não tiver condição, a gente tem também um programa Amigo da Floresta, lá no site da iniciativa, que você pode plantar de uma árvore a quantas você quiser. Você escolhe um número ali e ele vai ser integrado nos projetos de restauração florestal.
da Iniciativa Verde, gerando os mesmos benefícios socioambientais em áreas de manancial, gerando emprego na área de restauração, todos os mesmos benefícios, e aí você escolhe o quanto você consegue. Por R$ 22 cada árvore. Ótima ponderação essa. Eu também não acho caro, eu acho que é um dinheiro que eu destino de uma forma muito feliz na vida. Claro que cada um tem a sua condição, alguns mais, outros menos, mas eu nem penso nisso. E a parte boa é justamente que a compensação te olha, faz você olhar as tuas emissões, faz você reduzir a tua pegada de carbono, o teu impacto negativo, né? E é o momento da gente olhar para o planeta mesmo, porque olhando para o planeta a gente olha para a gente. E legal saber disso, porque essa eu também não conhecia. Já faço parte do Carbon Free, né? Mas foi muito bem colocado. E realmente, não, acho que a gente não pode ter uma preocupação assim com pensar, mas é viável, é caro, porque é completamente viável a gente compensar os nossos carbonos. Começamos a próxima. Você quer falar mais alguma coisa? Não, bora lá, antes que caia aqui. Não, nem fala. Vou encerrar aqui logo e vamos voltar todo mundo agora. A gente fala um pouco mais de Amazônia. E quem quiser, quem tiver com alguma dúvida também, faça as perguntas. Vou encerrar, Marina. Em 1 minuto, assim que eu salvar a live, eu crio a próxima. Tá certo. Tô dando uma olhada aqui nas perguntas. Quer que Acho que a eu gente falou, né? posso esperar um pouco também. Enquanto isso, a gente está vendo imagens aí, inclusive, do programa de vocês, que eu deixei até passando mais tempo agora. Lá na Mantiqueira, quando a Esse... gente voltar, eu posso falar um pouco mais aí sobre essa área lá em Extrema, que é um caso incrível, eu adoro falar. Pronto, então vamos fazer isso. A gente já volta, eu já volto trazendo esse vídeo de novo e você faz os comentários sobre ele, sobre essa área. A Serra da Mantiqueira é lindíssima, né? É Maravilhosa. um absurdo, é lindo demais. Então, ótimo, nenhuma pergunta aí, né? Não, Então tá, vou encerrar e crio a próxima assim que eu conseguir salvar essa live, essa primeira parte. Até já. até.